Você já se perguntou quando usar var, let ou const? Então, em JavaScript, a gente pode usar, para declarar uma variável, né, esses três tipos, que seria var, let e const. Parece confuso, né, entender a diferença em cada uma, mas hoje a ideia desse vídeo é explicar de forma simples e rápida como que funciona cada tipo de variável e como utilizar e quando utilizar. Var, let e const são formas diferentes de declarar uma variável em JavaScript, e cada uma delas tem características especiais. Uma var, né, então, Victor. Vou declarar aqui uma let, a idade. Então eu tenho 25 e uma const para país. Então aqui eu estou mostrando como usar os três tipos que a gente tem. Então o principal ponto é onde aquela variável está funcionando e onde ela vai ser reconhecida. Então o escopo, que é a área onde aquela variável foi declarada. Vamos pegar a primeira var. A gente tem um escopo global ou um escopo local, por exemplo, dentro da função. Então, dentro da função, ela roda em um escopo específico, que seria esse escopo local. Então, aqui, por exemplo, eu vou criar uma variável aqui em escopo local, dentro desse if. Então, eu estou criando aqui esse var. Então, o var teste, se a gente notar, ele está no escopo local, que é o escopo que fica preso nessa parte do if, pelas chaves. O global é o escopo de fora. Se eu tentar logar o valor dela, eu vou conseguir. Deixa eu mostrar para vocês. Então o var, ele não respeita o bloco onde ele foi inserido. Então, por exemplo, se eu criar aqui uma var dentro de um if, ela não fica presa dentro do if, ela fica basicamente acessível fora desse if. Ela pode ser acessada fora do esperado. Então, tipo assim, isso pode causar um erro. Um outro problema também é quando pensamos em redeclarar uma variável. Porque aí, por exemplo, eu estou recriando a variável aqui com o mesmo nome, mesmo identificador. Porém, como eu estou usando escopo diferentes, né, um escopo global e um escopo local, ele acaba levando tudo para o mesmo escopo, então a do if também vai subir, e vai basicamente misturar os valores. Esse erro não ocorre em letconst, pois eles respeitam o escopo onde foi inserido. Dessa forma, o var não respeita o escopo onde foi inserido, ele acaba sendo usado fora dele também, que isso também causa muito conflito. Lembrando que o letconst, eles funcionam dentro de escopos. Então, por exemplo, se eu declarar o let aqui fora do escopo, no escopo global, no caso, e um let dentro do escopo local, ele vai usar o do global, porque foi onde eu fiz o console log. Esse comportamento é bem mais confiável, porque sabemos que no escopo que declaramos nossa variável, ela está sendo utilizada e lida. Por esse motivo, podemos evitar a utilização do var, pois ele não é confiável, pode causar conflitos. O let é bem mais eficiente. Se eu declarar o mesmo código aqui para vocês, deixa eu voltar ele. Aqui. E agora, aqui funciona com var, certo? Que o escopo é global. Se eu usar uma let, isso aqui já não funciona mais. Porque a variável funciona por escopo. Então está dentro das chaves. Eu não consigo logar ela fora desse escopo aqui. Const é a mesma coisa. Então se eu criar um const, mesma coisa. Eu não consigo logar essa variável não é reconhecida fora do escopo dela, deixando mais seguro, mais previsível. Então, tipo, no seu código você vai ter certeza que está fazendo de maneira correta. Quando ela vai para o escopo global, você pode confundir, reutilizar variáveis ou ter situações que você não desejava. Por isso que hoje em dia o recomendado é sempre usar let e const. Você não usa var mais hoje em dia, então se você quer usar um valor variável, você vai usar let. Então sempre que você tiver um valor que vai ser atribuído, vai ser mudado, pode ter alguma mudança de valor, use let. E sempre que você pensar em uma variável que ela vai ser fixa, que é uma informação padrão e fixa que não pode ser trocada, use const. Então, por exemplo, const normalmente vai ser um nome de algum registro que é fixo no seu código. Vai ser algum parâmetro, como, por exemplo, número de pi, por exemplo. Sei lá, país base. Aí vai ser uma const Brasil, por exemplo. Então, vão ser valores fixos no seu código, que não podem ser mudados. Também podemos falar também sobre a questão da mutabilidade entre a let e const. Então, a const é uma variável que não pode ser retribuída. Então, por exemplo, eu vou criar aqui const pi igual a 3.14. E vou tentar retribuir o valor, né? Pi é igual a 3.2, sei lá. Isso aqui, ele não funciona.
porque uma variável const não pode ser retribuída. Basicamente, a ideia do const é um valor fixo, sabe? Então, o próprio código não vai permitir que a gente faça essa operação. Então, ela é ideal para valores que não possuem mudanças, que não vão ter configurações diferentes, vão ser fixos. Let permite a gente retribuir valor. Então, tipo, vou criar uma variável. Let idade 25. Aí, tipo, por algum motivo, eu quero mudar para let para outro valor. Então, 26. Então, esse aqui funciona. Vou dar um console log aqui. Console log. 26. Tá. Então, aqui funciona de boa. Então, let, ela permite a retribuição de valores dentro do mesmo escopo. Lembra também do ponto do escopo, né? Então, se tivesse aqui dentro de um if, ele não conseguiria funcionar porque está fora do escopo dele. Então, é essencial para coisas que vão mudar de valor. Então, tipo assim, campos de entrada, campos de input, campos que são calculados, você pode usar o let. Então, basicamente, né, de recomendação, sempre usar const por padrão, como variáveis que são fixas no seu código. Use let para valores que vão mudar. E evite usar var, porque var é uma forma antiga de declarar a variável, que hoje em dia não é mais usada, e que não é mais padrão. E ela também pode causar bugs, como eu mostrei para vocês, né? Pode causar bugs por conta do escopo, por conta de poder redeclarar a variável e não ser um problema. E usando sempre let const, você vai ter um código mais seguro e menos chance de erros. Em resumo, var não vai respeitar o escopo onde foi inserido, então evite usar. Let, escopo por bloco, e também pode ser valor retribuídos. Const, escopo por blocos, não é retribuível e é o padrão recomendado. Então, se você gostou da explicação da diferença entre let, const e var, se você quiser aprender mais sobre JavaScript, inscreva no canal, deixa o like, compartilha. A ideia aqui é trazer mais conteúdos sobre essa linguagem que eu gosto pra caramba. E é isso.